Chega um dia que a gente simplesmente muda, o coração faz novas escolhas e tudo se transforma. E hoje nosso episódio vai falar sobre isso. Novas escolhas, nova vida com pessoas muito especiais. Então vem com a gente. No episódio de hoje, com muito prazer, a gente está recebendo duas pessoas muito especiais. Pessoas que fizeram escolhas que mudaram toda a sua trajetória de vida. E a gente hoje vai conversar e conhecer um pouco mais da Paula Ramos e da Gisele Knupp, sócias do Nosso Quintal. Sejam bem-vindas. Obrigada. É um prazer. É um prazer. Olha, falar do Nosso Quintal vai ser um prazer, porque eu acho que é o fator determinante de todas as escolhas que vocês fizeram e foi onde eclodiu, né? Eu acho que todos os desejos, tudo que vocês ansiaram e todas essas mudanças na área das escolhas. Mas eu quero conhecer um pouquinho quem é a Paula, quem é a Gisele, antes da gente chegar no Nosso Quintal, porque o Nosso Quintal é uma construção coletiva e de muita história de vida, de muita afetividade. Então a gente vai começar hoje conhecendo essa afetividade, conhecendo a Paula Ramos, que é uma amiga, e posso dizer com muita alegria, que é uma grande amiga que eu construí aqui na cidade e que é a mãe do melhor amigo do meu filho. E essas relações construídas têm feito diferença na nossa vida com as nossas escolhas. Paulinha, você é rio-fugiada assim como eu. Conta um pouquinho da sua vinda aqui para Teresópolis. Eu sou. Eu vim... na verdade, eu morei aqui em Teresópolis quando eu tinha uns 20 anos, mais ou menos, 20 e poucos anos. Morei aqui sozinha, então tive esse primeiro contato com a cidade. E gostei muito, foi muito, muito importante para mim. Mas por questões de trabalho, questões familiares, acabei voltando para o Rio e fiquei lá por muito tempo. E aí a vida mudou muito, foram muitas coisas que aconteceram, né? A gente vai falar mais sobre isso. E aí eu tô em Teresópolis agora há 4 anos, mais ou menos. Acho que tem isso. Tem 4 anos que eu vim. Temos o mesmo tempo de cidade. Definitivamente, Aí eu vim definitivamente, pretendo ficar. Não tenho intenção nenhuma de sair daqui. Ficou com aquele encantamento de Terê, né? Aquela magia que Terê faz, que vai cativando a gente. Picou você também, né? Com certeza. Segurança. Estou construindo relações muito bacanas aqui. E o Nosso Quintal veio para também me estabelecer mais aqui na cidade, né? Foi o que... foi esse final, né? Quer dizer, não é final porque a gente vai, né? A gente está sempre continuando e mudando, né? Mas ele representa muito essas escolhas todas que eu fui fazendo ao longo da vida. Então, estou muito feliz de me estabelecer aqui e com esse trabalho tão incrível. Gisele, a gente estava conversando aqui de bastidor, né? Batendo um papo aqui, se conhecendo um pouco melhor. Você se considera teresopolitana pelo tempo já que você está aqui. Exato. Mas você não nasceu na cidade. Conta um pouquinho essa história pra gente. Vou contar pra vocês. Eu nasci em Volta Redonda, mas a minha família é inteira de Alto Jequitibá, em Minas Gerais. São 8 mil habitantes, então uma cidade tudo bem pequenininha. Então eu costumo dizer que meu coração é mineiro. O sotaque também, né, Gisele? Porque não perdeu. Tem um sotaque mineiro ali, né? Tem, mas o sul-fluminense do Rio não tem o sotaque também de Teresópolis. Mas Teresópolis hoje é a corda do meu coração. Eu costumo dizer que minhas amizades estão, né, a maioria em Teresópolis, o meu dinheiro circula em Teresópolis, eu tenho muito cuidado, os meus votos são em Teresópolis, então eu tenho muito cuidado e acredito muito na potência, né, dessa cidade incrível. Eu acho que, acreditar no lugar que a gente vive, eu acho que é uma válvulazinha, né, que vai fazendo a gente pulsar e a gente fazer escolhas a cada dia pela nossa cidade. Com certeza. Né? Criar filhos, né, na cidade que a gente escolheu. Não tem jeito, faz a gente se envolver com política, faz a gente se envolver com comércio local, faz a gente se envolver com uma fila que a gente está vendo diferente, com um buraco na cidade. A gente se incomoda com tudo isso porque a gente está criando essa ambientação para essa nova geração. Então, é muito importante essa relação com a cidade, o amar a cidade, se dedicar à cidade. Eu venho de São Gonçalo.
Então, assim, é uma metrópole, né? Enorme. E a gente fala ali de multiplicidades ali de ações numa cidade que é ainda muito pobre, que tem se desenvolvido, tem grandes potenciais. Mas eu não gosto que ninguém fale mal da minha cidade. Então, assim, eu tenho um carinho, tenho um respeito muito grande da cidade de onde eu vim. Mas Teresópolis é a minha escolha. Então, quando fala de Teresópolis, eu falo assim, não. Aí alguém fala assim, mas você é de Teresópolis? Eu fico com esse sentimento, igual você falou. Eu sinto que eu sou de Teresópolis, né? Meu coração hoje está dividido. E essas escolhas que a gente faz de mudança, Paulinha, teve muito a ver com a maternidade. Para mim, teve tudo a ver com a maternidade. E para você também. A maternidade, a gente pode dizer que ela mudou e transformou a sua vida? Completamente, não tenho a menor dúvida. Essa mudança ela começou com a chegada do meu primeiro filho e aí ela veio devagarzinho, assim, na verdade desde o parto, desde a gravidez que eu comecei a questionar muitos dos meus valores, do meu modo de vida. E aí eu fui percebendo que muito da minha depressão, muito da maneira de me manter ali vivendo meio que no automático, fazendo as coisas que eu achava que a sociedade esperava de mim, que a família esperava, né? Então, assim, a forma como eu fui criada, eu acreditava que aquilo ali era o certo, era o que eu deveria buscar. Então, eu comecei, né? Eu fui, tem que fazer faculdade, passei muito cedo na faculdade, e aí depois tem que trabalhar, tem que ter um emprego estável, tem que me sustentar, isso tudo permeava muito a minha vida e meu coraçãozinho estava meio de lado ali. Eu sentia isso, que eu ia fazendo as minhas escolhas muito mais no racional, porque eu precisava, eu entendia que eu precisava daquilo, né? Do que eu não olhava muito para dentro, quem eu era, o que realmente fazia meu coração pulsar, o que realmente era meu propósito, se era a cidade que eu amava, se eu realmente queria estar ali, se eu pertencia àquele espaço ou não. E aí, quando o Miguel chegou, já na minha barriga, isso começou a mudar tudo. Eu comecei a perceber que eu precisava olhar para isso, aos pouquinhos. E aí veio o parto, e aí veio o puerpério, e quem é mãe vai entender que são, né, momentos muito... Que fase difícil, especiais, gente, mas muito difíceis, né, que mexem com tudo. E dali eu fui fazendo novas escolhas. Então, quando Miguel tinha 1 ano, eu decidi me separar, né, então eu tive um divórcio com um bebê, ainda muito pequenininho. E aí eu fui ver que eu também precisava mudar de profissão, que aquilo não fazia mais sentido para mim. E as coisas foram acontecendo aos pouquinhos, né? Até chegar uma nova família, um novo companheiro, que já veio com o filho pronto. É muito legal, porque esse maternar... A gente está falando de maternar, que a gente fala de maternar projetos. A maternidade é algo que vem ressignificando, né? A nossa história, acho que é a nossa existência, né? Para que estou aqui, por que estou aqui? A maternidade faz isso. E o maternar da Paula tem uma história muito linda, porque ressignificou uma nova história, um novo capítulo para a vida dela, mas você tem um maternar de 2 meninos e chegando mais um, já grandão. Conta um pouquinho desse maternar aí. Então, aí veio, eu tinha o Miguel com 2 anos, quando o meu companheiro chegou na minha vida, o Miguel tinha 2 anos, o Lucas tinha 10, e... A gente, foi um namoro rápido, né? As coisas aconteceram rápido. E aí a gente logo já foi morar junto e veio o João, que é esse irmão aí em comum dos dois, né? Mas a gente também sempre fala como foi especial, como as crianças transformaram também muito a nossa relação, porque eles se identificaram como irmãos desde o primeiro dia. Quando eles se conheceram, né? O Lucas já olhou para o pai e falou assim, esse é o meu irmão... Que coisa mais então, linda. Quando eles se viram já de longe, já teve essa identificação e aí eles brigaram, eles se adaptaram, eles mudaram de vida, tudo. Eles brigaram. Prerrogativa de irmãos, né? Exato. Independente da distância de idade, né? É uma prerrogativa. Mas eles sem brigam. questionar a relação deles, o vínculo de irmãos. Isso foi muito importante pra gente, pra fortalecer a família. E aí veio o João, que hoje tem 5 anos, né? Meu pequenininho, que... me deu, eu falo muito isso em casa, assim, o João me deu a oportunidade de materializar aquilo tudo que eu
que tava no meu coração. Quando o Miguel chegou, eu fui mudando a minha forma de olhar, de pensar, mas eu não consegui mudar de fato a minha vida, né? Eu fui mudando internamente, eu fui percebendo o que não me fazia bem, né? O que não fazia bem para o mundo, o que eu queria entregar para o mundo, eu fui percebendo, mas eu não as coisas foram aos poucos, né? Eu não consegui de cara, assim, gente, né, já mudei tudo. Não foi exatamente assim. Mas quando o João chegou, eu falei, eu vou fazer diferente. Eu preciso fazer diferente. Eu não vou ficar com discurso, eu não vou falar e fazer outra coisa na prática. Agora eu vou mudar de cidade, eu vou mudar de profissão. E aí as coisas eu fui tomando essa força. Acho que a maternidade dá muito isso pra gente. Ela traz uma coragem, né? Eu costumo dizer que essa relação com o filho, eu tenho às vezes um pouco de dificuldade. Acho que por ser assistente social, estudar a história da infância, eu tenho um pouco de dificuldade de falar dessa questão instintiva, às vezes, porque pelo histórico que a gente tem, né, de mães e com a relação com os filhos, e elas são diferentes, porque elas são construídas socialmente também, mas essa coragem que vem para você transformar, para mudar, fazer coisas que você nunca faria por você. Mas que você olha o outro e fala assim, eu preciso fazer, assim, é a opção que eu tenho aqui agora, e te dá uma coragem, alguma coisa que parece uma coisa de leoa, não é, Paula? É impressionante, né? E aí eu fui trabalhar com parto, fui trabalhar com gestantes, fui trabalhar com crianças pequenininhas, com bebezinhos, auxiliar essas mães nesse momento, né, que para mim fez muita diferença, né, ter pessoas, essa rede, e aí eu comecei por aí, e aí veio o yoga também muito forte na minha vida, que foi o que me deu mais centro, mais calma, que me ajudou a me conectar comigo, a me entender melhor. Então, o yoga é fundamental na minha vida. Eu quero, Paulinha, falar um pouquinho dessa transformação de profissão. Porque eu acho que tem muita gente em casa assistindo a gente e viu que o episódio é escolhas e tá lá na dúvida, eu não sei o que eu faço, eu tô com muita dúvida. E eu acho que esse é um episódio de encorajamento. Eu acho que é um episódio de esperança, eu acho que, assim, de mudanças, de escolhas diferentes e escolhas bem-sucedidas que vocês fizeram. E isso eu acho que vai trazer muita energia, sabe? Pra muita gente aí, pra incentivar. Me coloco nesse meio, né? Como dialogando aqui, ouvinte, falando assim, nossa, essas escolhas são muito bacanas, porque a gente tá sempre fazendo novas escolhas. Mas eu quero que você fale um pouquinho dessa transformação aí. Mas queria ouvir um pouquinho da Gisele também. A Gisele tem uma experiência do maternar também diferente, com um espaçamento muito grande. Conta essa experiência pra gente, Gisele. Vou contar pra vocês. Primeiro eu gostaria de dizer que a minha mãe foi fundamental nessa mudança, né? Foi uma decisão dos meus pais vir pra Teresópolis, e eu tô aqui há 26 anos. Então eu cheguei aqui aos 16, 17 e tô aqui. Então toda a minha vida foi construída aqui. Então, esse maternar que traz essa leoa, esse encorajamento, meu pai desempregado em Volta Redonda, minha mãe comprou o barulho dele e veio, já me tornou uma adolescente muito forte, muito resiliente, observar a minha mãe. E muito nova, eu conheci a maternidade, né? Então, eu me casei novinha, eu ia fazer 18 anos, e aí logo eu engravidei, e aos 20 fui mãe da Júlia, que é meu primeiro amor, tá com 24 anos agora. E a Júlia me ensinou tanto, que a vida passou, eu fiquei viúva, depois eu me casei novamente, o meu marido não tinha filhos, e aos 40 eu engravidei de novo. Então, era a oportunidade que eu tinha de fazer diferente. Porque a Júlia, ela foi fruto, né, de um amor, mas eu tinha um olhar, eu era uma pessoa que tinha feito algumas escolhas e entreguei para essa primeira maternidade o que eu poderia naquele momento. Era uma menina, tinha 20 anos, dependia da minha mãe como rede de apoio, dependia de babá, né? E ela foi ali sendo criada dessa forma. E as mães reais são mães possíveis, né? Esse mito também que colocam, que endeusam a mãe e colocam ela num lugar também distante da realidade, eu sempre falo isso, né? Janice, você que tipo de mãe? Eu falei, a que eu posso ser, a que eu consigo ser nesse momento, né? E tento fazer isso com maestria, tento fazer isso com toda entrega, mas é o que é possível. Exato, Diana. Olha, quando a gente se abraça, quando a gente se acolhe, quando a gente entende que a gente está entregando o melhor e que a gente se perdoa e faz diferente, eu costumo dizer que a gente pode errar.
A gente pode errar, a gente só não pode permanecer naquele erro. A gente erra, identifica e muda o percurso. E tá tudo bem. E aí essa segunda maternidade foi o momento que eu consegui, junto com o meu esposo e junto com a minha filha mais velha, junto com a minha família, fazer diferente para Alice, que chegou em 2019 transformando tudo e fazendo ser possível o quintal também. Muito bacana. E aí é isso. A maternidade do João e da Alice tem tudo a ver com o trabalho de vocês hoje. Que a gente vai falar muito sobre as propostas do nosso quintal. Mas essa escolha, através da maternidade, de mudança de rota, define essa mudança de rota para mim. Paula é advogada e, de repente, ela passou pela dolagem, fala assim? Pela dolagem, passou... pela instrução da yoga, que continua ainda. Conta essa transformação, porque assim, uma advogada, Barra da Tijuca, a gente tem uns estereótipos que a gente cria mesmo, né? E talvez até de isso ser um sinônimo de bem-sucedido. O que, na verdade, quando a gente pensa sucesso depois dos 40, né? Como a gente amadurece, como é bom depois dos 40, né? E a gente vê que sucesso é uma coisa completamente diferente daquilo que o mundo traz pra gente. Conta pra gente essa transformação, Paula. Eu tenho pensado muito nisso também. O que eu quero passar de valor? Ontem a gente conversou sobre isso, eu e Gisele. O que eu quero passar de valor? O que eu quero que os meus filhos entendam como sucesso? Será que eles vão precisar passar por esse processo também de buscar esse sucesso que a sociedade cobra da gente? Ou será que eles vão ser livres para encontrar o que de fato é sucesso na vida deles? E aí esse tem sido um conflito muito grande, porque eu vejo o Lucas, né, que é esse meu filhote emprestado aí, que está nos Estados Unidos fazendo um intercâmbio e que deseja isso, ele quer isso. Esse é o modelo de sucesso que ele enxerga para a vida dele, né? Eu tenho o Miguel, que está numa escola que foca no conteúdo, né, que tem prova, competição, e ele também está adaptado a esse mundo. E eu tenho o João, que ontem estava lá no nosso quintal, construindo uma casa de pau a pique, com a mão no barro. Isso é muito bom. E saiu do barro e pegou um batuque, começou e foi junto lá com um trio de forró, que estava lá nessa culminância do projeto, e aí ele tava lá batucando sem camisa, no sol, sentado no barro. Então eu tenho uma diversidade, essa diversidade em casa, e eu tenho me questionado muito, né, qual é meu papel, como que a gente norteia essas crianças, como a gente encontra essa potência, ou será que os meus outros filhos, né, que não tiveram essa mãe que o João tem hoje, né, tiveram a mãe possível naquele momento, será que eles vão precisar passar por isso? Ou será que esse é o sucesso deles? Será que esse é o caminho deles? Eu não sei, eu não tenho essa resposta. Né? Mas você foi muito julgada com a sua mudança? Muito. Acho que sou até hoje. Isso vem muito forte. Até hoje eu percebo isso na família, né? Foi muito assim, ai, mas que louca, como assim? Você tem uma vida estável, né? Você tá... como é que você tem um emprego, como que você vai virar instrutora de yoga? Não. Mas porque choca, né? Choca a sociedade. Choca. E eu era, né, bem aquele padrão mesmo, me arrumava toda. Hoje em dia a gente tá sempre de tênis, pé no chão. Ontem a gente no final do dia tava lá suada, suja de barro, descalça na secretaria da escola, né? Coisa... E isso choca a sociedade, não tem como, né? Mas eu tô tão feliz, tão segura com a minha escolha, e eu quero proporcionar isso para os meus filhos e para aquelas crianças que estão ali no quintal também, mostrar que é possível fazer diferente, né? Se vai ser o caminho deles, a gente não sabe, né? Eu não sei nem o caminho dos meus filhos, a gente não tem esse controle. A gente não sabe nem o nosso, a gente faz escolhas, mas a gente, é só no caminhar que a gente vai vendo para onde a gente está indo de fato, né? A gente vai o tempo todo explorando. É engraçado que eu fiz uma escolha que mudou muito a minha vida, a vida dos meus filhos, que foi a vinda para Teresópolis. Mas continuo trabalhando no Rio, então eu desço e subo a serra todos os dias. O meu esposo também sobe e desce a serra todos os dias, porque a nossa atividade laborativa está lá embaixo. Mas é uma atividade laborativa, a minha em especial, que eu amo, porque eu trabalho com política pública e eu amo, sou apaixonada.
Mas, obviamente, a rotina não é uma rotina fácil, principalmente para uma mãe que tem multiplicidade de tarefas, que por mais que tenha um companheiro super presente, que divide as funções, a gente tem uma sobrecarga, não tem jeito. Historicamente, a gente vai tentando se livrar disso, mas a gente tem uma sobrecarga, sim, de trabalho. Então, assim, não é fácil. E nesse período, só dessa minha mudança, eu já fui tão julgada. Você vai morar... Porque eu comecei a morar num condomínio. E aí, a gente teve uma mudança de rota e agora eu tô morando numa casa, que eu falo que eu tô morando na casa no meio da floresta. E assim, de manhã eu saí pra trabalhar, mas tinha tatu no meu quintal. E aí eu mando a foto pro pessoal do trabalho. Gente, tô descendo, só me atrasei um pouquinho aqui, porque tem 2 tatus bebês aqui no meu quintal. Porque realmente é no meio de uma floresta. As pessoas olham como se fosse assim, gente, Diane virou... tá morando com Tarzan no meio da floresta. Eles acham isso assim como se fosse algo surreal e não possível. Mas o Rio de Janeiro tem essas belezas, né? Teresópolis, embora seja muito cansativo, esse bate e volta, mas Teresópolis é muito perto do Rio. Você tá muito perto de fazer escolhas que são muito urbanas e você descer, fazer programas culturais e voltar para essa realidade que hoje nos acolhe, né? Que é uma realidade diferente. Mas o julgamento não tem jeito, né? Gisele, é um julgamento diário. Por que a gente é tão julgada como mãe, como esposa, como profissional no mercado de trabalho? Conta um pouquinho aí da sua história de trabalho. Então, eu acho que esse julgamento, ele nos acompanha desde o patriarcado, né? Ele vem aí e a mulher, ela precisa dar conta de tudo. E assim, diferente um pouco dessa caminhada do julgamento, eu tive muito acolhimento. Quando eu decidi que abandonaria o mundo da moda, eu tinha acabado de fazer um investimento enorme, uma loja linda de moda, de roupa, de decoração de casa. Comércio. Ou seja, punk. E eu tava muito animada e muito empolgada. E, de repente, algumas decepções aconteceram. E a ficha começou a cair de que, de fato... aquilo não fazia mais sentido pra mim. Não fazia mais sentido ver aquelas pessoas comprando tanto, tentando suprir aí um vazio enorme. E eu também extremamente consumista, 200 pares de sapato. E aí eu pagava mais de cartão de crédito, às vezes, do que eu recebia. E as minhas contas nunca fechavam. E aquilo começou a causar essa mudança dentro de mim. A trazer essa mudança genuína. De falar, qual é o impacto? O que eu tô fazendo para essa melhoria? E como eu sou professora de formação, passei pelo mundo da administração aí, né? Por conta de ser empreendedora, eu sempre fui empreendedora, né? Resolvi voltar para a área da educação. Mas eu posso dizer que eu sou uma exceção. Que o julgamento, ele existe, mas eu já estava em Teresópolis. Né? Então, eu não fiz uma mudança. Minha filha já tinha nascido em Teresópolis. Então, as minhas escolhas não impactaram diretamente a minha família. Foi uma mudança profissional. Profissional e pessoal. Foi uma mudança de olhar mesmo. Né? E que não trouxe muito esse olhar julgador, não. Mas eu entendo que a maioria passa. A mudança profissional aconteceu com quantos anos, Paula? Quando eu engravidei do João é que eu realmente comecei a trabalhar como doula, né? E aí eu fui fazendo todas essas escolhas. Então, eu tinha 34 anos. 34 anos. Sua mudança profissional aconteceu quantos anos? Aos 35. Gente, eu tô fazendo essas perguntas porque você aí de casa, com certeza, e principalmente as mulheres que estão assistindo hoje, porque esse compartilhar de histórias mexe, né, com as nossas vivências, com o que a gente tem passado hoje, né? Paula compartilhou aí rapidamente um momento de depressão que passou, um processo de separação, tudo isso que causa muitos impactos negativos e muita história aí de superação. Né? Então, tem gente que com certeza está assistindo e está pensando assim, gente, eu posso mudar aos 34 anos, porque hoje a gente tem um modelo de sociedade que a gente vai para a faculdade aos 18, 19 anos, a gente sai dali formado e aos 30 anos... Tem que estar tudo meio resolvido. Tem que estar tudo meio resolvido, estabilizado, a sua casa própria, aquele modelo de padrão bem fechadinho. E quando a gente foge desse padrão, a gente acha que não dá mais tempo. A gente acha que assim, agora acabou, agora não existe mais essa possibilidade. Mas você ingressou em uma nova faculdade. Sim,
Tô concluindo a minha segunda pós-graduação agora, aos 45. E tá tudo bem, né? Porque eu acho que o que a gente precisa é identificar quem nós somos. O que nós vamos fazer, isso vai mudando, né? A gente precisa estar conectado com a nossa essência, saber o que você quer entregar para saber o que você vai receber, né? Eu acredito piamente nisso e é sobre isso, sobre essa construção de quem somos. Agora, o que vamos fazer, a gente pode mudar, tá tudo bem. Nada é, né? Tudo está. Eu acho que tudo é mutável, tudo é passivo de mudança e sempre para melhor. Eu acho que a gente precisa ser mais compreensivo com a gente mesmo, né? Porque a gente fala do julgamento da sociedade, mas nós somos os primeiros julgadores das nossas escolhas, né? Com certeza, eu posso é o principal, fazer né? isso, Com tá na hora de fazer isso. Eu vou decepcionar quem? A gente se preocupa muito com o julgamento, com as que opiniões. vão pensar de mim, né? Exatamente. E a gente não precisa viver sob esse peso, né? Mulheres, a gente não precisa viver. Mas a gente precisa de espaços como esse, né? De muita sororidade. Onde a gente ouve uma outra história de superação, de mudança de rota. E a gente fala assim, caramba, eu posso também fazer essa mudança de rota. Eu posso mudar. Mas não é possível fazer isso sem suporte. Isso é claro, né? A minha mudança para cá só foi possível porque eu não tinha ninguém na cidade. Então, só foi possível considerando que os dois trabalhavam lá embaixo, com o suporte materno. Então, assim, a minha mãe hoje, a avó dos meninos, é aquele suporte, né, que eu tenho. E consegui construir naquele primeiro condomínio que eu morei, que eu morei aqui na cidade, suporte também de amigas, mães, mulheres, algumas fazendo mudanças, outras eram casa de veraneio, mas a gente construiu uma rede de apoio, né? Onde a gente conseguiu se enxergar nessa rede e uma ajudar a outra. Às vezes é assim, é para você ir na várzea, fazer uma compra sem levar duas crianças. No meu caso, a diferença de idade é pequena. Então, às vezes, a gente vai para um salão de beleza. Fazer alguma coisa com duas crianças dentro do salão é insuportável. Ô, mãe, já tá acabando. Mãe, aí sua criança já derrubou o pote disso, aí já mexeu na tesoura, no secador, e você não consegue nem ter aquele momento de autocuidado. Você tem esse suporte aqui na cidade? Quem é seu suporte hoje? Meu grande suporte, assim, que foi meu companheiro. Ele realmente ter essa relação me ajudou muito a ter também essa coragem, né? Ele é uma pessoa mais pra frente mesmo, mais corajosa e encara mais, não tem muito medo, não tem medo de mudança. Então isso me deu esse apoio, né? Ele sempre muito presente também na paternidade, né? Muito, muito junto comigo. Então isso é fundamental, né? Porque muitas mães não têm esse companheirismo, né? Muitos pais não cumprem esse papel da paternidade, que é fundamental. Aí eu falo tanto isso quando eu converso com adolescentes, meninas novas. A gente, né, chega num nível de maturidade que às vezes a gente vê umas roubadas que algumas adolescentes, jovens estão entrando. Gente, eles não mudam. Então, assim, o caráter, o companheirismo, a divisão real de tarefas que precisa acontecer não é ajuda, né? É obrigação. Porque, na verdade, todo mundo faz parte do mesmo núcleo e essas tarefas, elas precisam ser divididas. Isso é fundamental para uma vida feliz, né, Paula? Fundamental. Não tem como você abraçar e fazer tudo. Não tem como você ser mãe, 24 horas por dia, trabalhar, estudar, né? Eu também estou terminando uma faculdade agora, estou fazendo fisioterapia, não tem como fazer isso sem dividir essa responsabilidade, essa Paulinha, tarefa. essa nova, eu não sabia que você estava fazendo fisioterapia. Paula vem com umas novidades assim, de repente. Terminando. Tô terminando fisioterapia. Olha isso, mas é muito multifacetada, né? Maravilhosa. É muito poderosa, Ela gente. A gente precisa de ajuda, né, Paula? Precisa de gente para compartilhar o dia a dia. E aí, essa minha escolha de vir para a cidade também impulsionou a escolha da minha família. Então, minha mãe está na cidade hoje e a minha irmã também. Elas estão na cidade há 1 ano e meio, acredito. Acho que é esse tempo, mais ou menos. E isso foi a partir da minha escolha. Então, isso me deixa muito feliz também. A gente saber que a gente inspira, né? Que a gente mostra com um exemplo que existem outras possibilidades. Então, hoje eu tenho uma rede de apoio bem bacana, assim. Tem minha mãe, tem minha irmã tem um filho da mesma idade do João, então a gente se ajuda bastante nesse momento aí que eu preciso deixar o João com ela, às vezes, para fazer alguma coisa minha, mais individual. Eu tenho esse apoio dela, esse suporte, tenho o suporte da minha mãe também. É engraçado que a gente, às vezes, espera muito. Eu não consigo, eu não posso fazer essa escolha agora,
porque fulano também precisa mudar, né? Aí são anos de terapia pra gente compreender que a mudança tá na gente, né? E que quando a gente decide fazer a mudança, a gente impacta o entorno, né? Eu posso dizer que a minha mãe tem muito mais qualidade de vida morando aqui hoje, né? Num lugar muito mais tranquilo, muito mais seguro, onde ela, idosa, mas ela tem a autonomia dela, e eu fico muito tranquila com essa autonomia dela, porque é uma cidade mais calma, mais tranquila do que vivíamos, mas essa escolha só foi possível porque eu também consegui fazer uma escolha junto com o meu companheiro. Então, assim, a gente precisa parar de esperar o outro fazer escolhas pra gente mudar, porque a mudança começa na nossa atitude, né, Gisele? Com certeza absoluta. A nossa atitude, ela impacta o entorno, né? Ela impacta todo mundo. E o nosso pensamento, né, lá no quintal, o meu pensamento é esse impacto para essas mães que precisam dessa rede de apoio também, que tenham um coração tranquilo, né? Eu também conto, o meu esposo, assim, ele é muito maravilhoso, ele é companheiraço, eu tenho a minha mãe também, mas eu sei que as minhas escolhas afetaram diretamente a vida dele e a vida da minha mãe também. Então, tá tudo colaborando, né, para essas escolhas deles também. Assim, eu conheço o companheiro, né, da Paula, eu conheço o Bruno, que é um cara muito gente bom, coração grande, né, ele tá ali com a rapaziada, quando a gente junta os meninos pra brincar, né, e ele tá ali, ele se coloca disponível pra todo mundo, né, tá sempre atento, né, às necessidades das crianças, então realmente é um paternar, um exercício de uma paternidade que é muito diferente do que a gente conhece hoje, mas extremamente saudável para as crianças. E aí, ele estava contando uma história, vou compartilhar uma história que ele compartilhou, que assim, não tem jeito, assim, a Paulinha decidiu estar no nosso quintal, decidiu fazer essa escolha, e aí ele brinca, ele falou assim, eu virei funcionário da Paula, porque assim, sou eu que carrego, sou eu que levo, e eu levo, e carrego caixa, e faço isso, faço aquilo, mas isso é a real felicidade de um relacionamento, né, Paula? A gente entender que quando um entra no barco, não tem nenhuma opção do outro não entrar, gente. Tem que estar junto. Vamos remar e ele faz Ontem isso. O Gilson, o companheiro da Gisele, também me falou isso. A Gisele me mete em cada roubada. Tô eu aqui carregando barro. Mato, palha. Não, imagino que a realidade de vocês... Vamos falar do nosso quintal? Vamos chegar no assunto aí. Que eu acho que assim... Gente, a gente tá em janeiro. Vai dar tempo ainda... de vocês acionarem aí as redes do nosso quintal e ver se ainda tá sobrando alguma vaga aí, se elas conseguem encaixar aí os filhos de vocês, porque é uma proposta muito apaixonante, que também é uma decisão. Há um tempo também compartilhei com a Paula que eu tenho filhos completamente diferentes. Um extremamente melhor amigo do Miguel, completamente adaptado àquela rotina sistemática, uma caixinha mais quadradinha, é competitivo e gosta, então a gente de vez em quando puxa a corda, né, para que isso seja saudável e isso não transgrida ali os valores que a gente passa para ele, mas completamente adaptado a uma caixa, a uma rotina escolar. Filho, mamãe hoje está no feriado, vocês não precisam ir, porque já acabou a matéria. Vou faltar aula por quê, mãe? Eu não tenho necessidade de faltar aula, né? Então, assim, tem uma coisa que, assim, não se permite nem construir algo diferente. Em compensação, eu tenho um pequeno. Essa história eu vou compartilhar. Do nome. Ele estava aprendendo a escrever o nome. E aí, ele pegou, o nome dele é Bento. E aí, chegou uma folhinha, né, de dever de casa, dizendo assim, escreva o seu nome do seu jeito. Você... vai me recriminar neste momento. Na verdade, vai falar assim, meu Deus, eu não acredito que você fez isso. E ele ainda não sabia ler nessa época, eu leio geralmente do jeito que assim, escreve seu nome direitinho na linha. Não era isso que estava escrito, ele escreve o nome do seu jeito. Nesse dia eu estava distraída e li como a escola tinha mandado. Escreva o nome do seu jeito. A linha estava aqui. Ele escreveu o Bento assim. Ai, que delícia! Aí, que delícia! Adoro. Uma mãe criada numa rotina funcionária pública, que tem toda uma estratégia né, de organização. E o B, cheio de um monte de tracinho. Eu peguei a folha e falei assim, Bento, tinha uma linha. O que você escreveu? Porque você pediu para escrever do meu jeito. Falei, meu filho... tem uma linha. Você vai apagar e vai escrever o nome. Vai apagar, quase me matando. Você vai escrever o nome na linha. Aí ele, mãe, eu não vou.
porque você falou que era do meu jeito. Então vamos fazer o seguinte, você escreve, deixa aí do seu jeito, mas escreve do jeito da mamãe, porque senão a escola vai me chamar. Vai falar assim. Aí eu olhei pra ele, mas vai te chamar por quê? Eu falei, meu filho, porque você não vai passar no teste psicotécnico do Detran. Ele, o que é Detran? O que é teste psicotécnico? Eu falei, meu filho, tem uma linha, tem que escrever na linha. Se não escrever na linha, eles vão identificar alguma coisa. Aí eu falei, e esse B? Por que esse B tá todo escrito? É um B peludo. Falei, que gracinha. Aí uma mãe tradicional. Olha, acabei com a vida da criança naquele momento. E falei, você escreve do jeito da mamãe e do seu jeito. Na escola você fala, esse foi o meu jeito, mas a minha mãe mandou fazer aqui. Senão eles vão me chamar na escola. Bento, ele tá bem. Aí escreveu. Acabei com uma criança, não acabei? Não, mas tá tudo bem, dá tempo. Dá tempo. Não se reprima, tá tudo bem. Vamos conversar mais um pouquinho pra gente depois que desligar, a gente conversa mais. Vamos conversar um pouco agora, quando acabar o episódio, vamos conversar sobre isso. Eu tenho que ir pra terapia. Tem que começar a identificar. Mas é isso, né? Fugir dos padrões. E a escola Nosso Quintal, ela foge dos padrões tradicionais da educação. Que é uma educação adoecida. A gente sabe, desde o modelo da disposição das cadeiras, né, o formato do você fala, eu ouço, eu tenho a hora de perguntar e eu não tenho liberdade para poder agir, para poder falar do meu jeito. É extremamente adoecida. Engraçado que ela também não é condizente com o próprio sistema do Enem, porque o Enem te cobra, embora o sistema do Enem ele seja competitivo, tem aquele formato, mas as questões do Enem, elas são questões de muita reflexão crítica construtiva, e isso faz uma lambança na cabeça dos nossos meninos e meninas, né? Que é como construir essa realidade, como tornar isso tudo condizente. Conta pra mim, Gisele, um pouquinho, qual é a proposta do Nosso Quintal? Gente, ainda tem vaga, corre lá. Vocês vão ouvir e vocês vão correr e vão começar a ligar. Conta pra gente. Vamos lá, a proposta do Nosso Quintal é fugir muito da educação tradicional, né? Eu sei que pode parecer meio polêmico, né? Uau, vai sair total. E tem a BNCC, que é a lei, né? O que organiza o aprendizado. Mas o Quintal, ele nasceu, na verdade, não tem como falar da proposta do Quintal sem falar por que ele nasceu. O Quintal era para se chamar Júlia Kenup, né? Que é a minha filha mais velha. Ou Alice, não sei. Mas, na verdade, o Quintal nasceu por conta da minha filha mais velha. Essa que tá lá, último período da faculdade de medicina, faz o FJF, a garota nascida e criada dentro de uma educação tradicional limitante, dentro de uma educação tradicional que não ajuda em absolutamente nada, e criou uma fábrica de 10. A minha filha se tornou uma fábrica de 10 e ela não era essa criança competitiva, ela não era essa criança que precisava passar por isso. Eu nunca cobrei isso dela. Mas ela foi. Eu entreguei para ela uma escola conteudista tradicional, eu entreguei para ela a aula de piano, eu entreguei para ela o inglês. E então ela entendeu que ela daria conta daquilo tudo. Né? E aí, resumindo muito essa história, é uma menina que teve o sucesso que ela traçou. Ela sempre quis ser médica, nunca, né, passou pela cabeça dela, a não sei quando ela queria ser florista ou manicure, né, algumas coisas assim muito fofas. Mas ela caminhou em direção a isso. E quando ela disse pra mim que queria ser médica, eu disse pra ela que não tinha como pagar a FESO, por exemplo. Não tinha como, extremamente caro. Então, ela começou a estudar com muita velocidade, muita seriedade, e ela passou para a Faculdade Federal logo assim que terminou o ensino médio. Só que ela perdeu toda a infância dela, porque era uma escola que tinha necessidade de estar no ranking. Então, ou tinha que ser primeiro, segundo ou terceiro, senão ela não era vista. Ela precisava entregar tudo com maestria, com excelência. Então, ela era uma menina muito 10. E aí, hoje, há uns anos atrás, eu comecei a perceber tudo que a minha filha perdeu. Tudo que ela perdeu, porque ela poderia ter tido uma infância mais respeitada, ela poderia ter vivido de forma mais genuína aquele lugar que é a infância, que parece piegas o ditado, mas que diz, né, que a infância é a terra onde a gente vai pisar.
pelo resto da vida. É onde a gente ancora as nossas emoções, é onde a gente busca aquele quentinho no coração, é onde a gente busca estabilidade emocional. Peraí, deixa eu pensar. Quando você tá ali confuso, é onde você vai, né? É na onde nossa a gente infância. precisa retornar quando tudo dá errado lá na Tudo frente dá também. errado, é na infância que a gente retorna. Então, que infância a gente está oferecendo para as nossas crianças para que elas possam retornar? Que infância a gente está oferecendo? Que memórias a gente está criando com essas crianças para que elas tenham âncora, onde elas possam se ancorar? E aí, quando eu percebi que a minha filha não sabia identificar uma amizade tóxica, né, o que era agressivo para ela. E aí, de repente, quando eu comecei a identificar isso, eu me vi grávida da Alice, eu já estava na área da educação, eu já sabia o que estavam entregando para as crianças, eu falei, não, ou eu vou fazer um homeschooling com a minha filha em casa, ou eu vou ter um espaço. E aí, eu falei isso pro meu marido, e aí ele disse, Eu falei, E aí, a nossa outra sócia, que é a Patrícia, não está aqui agora, ela passou em frente a um imóvel e ela disse, Gisele, tem um imóvel aqui alugando no bairro de Fátima. Eu falei, peraí que eu tô chegando aí. E isso era na véspera de Natal, dia 22 de dezembro de 2021. Tava acabando a pandemia. E aí eu falei, caramba, e agora? E eu sabia que meu companheiro maravilhoso, meu marido lindo, tinha um dinheiro guardado. E era o dinheiro que eu precisava, exatamente que eu precisava. Pra investir naquele momento. Exatamente. E voltando aí à proposta do quintal, a gente tem uma proposta muito bem definida, que é trabalhar a infância e deixar com que a criança tenha todo o desenvolvimento cognitivo dentro de um espaço, de um ambiente respeitoso. A gente trabalha com diminuição de traumas, a gente trabalha com diminuição a gente não quer um ambiente que seja negativo, um ambiente que seja tóxico. Então, a gente tem um olhar muito amoroso para cada criança, para cada família e também para a nossa equipe. Então, a gente, do mesmo jeito que investe muito nas crianças, a gente investe nessa equipe. Porque a gente acredita que para uma criança se desenvolver e estar bem estabelecida num lugar, ela precisa ter adultos dispostos, né? E para uma mãe produzir, um pai produzir fora, longe dessa criança, ele precisa confiar, entender que aquela criança vai estar sendo nutrida em todos os aspectos, nutrida emocionalmente, na parte alimentar. E a nossa proposta é trazer uma infância potente e viva, né, amiga? Mas é um trabalho muito triangular com a família, né? Não tem como deixar a família de fora. De jeito nenhum. E tá aí o porquê do nome também, né? As famílias, elas são participativas, elas se sentem em casa. Ontem a gente fechou a escola e as famílias não iam embora, né? A gente ficou lá. O que é bem difícil, porque a gente quer pegar as crianças e sair daquele ambiente. Não, mas eles estão ali. Isso é muito frequente na escola. As crianças, os pais chegam lá, pegam as crianças e aí elas ainda vão brincar lá no balanço, ainda vão no escorrega, ainda ficam correndo na grama e os pais ficam ali conversando e às vezes a gente se olha ali, né? A gente já apagou a luz. E a gente acaba sentando pra conversar de novo, né? Conversar e fica ali com as famílias também. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês que eu acho que pode ser a curiosidade de quem tá em casa, né? Eu claramente, eu acho que assim, eu fiz escolhas do que foram convenientes para mim e não identificando a realidade dos meus filhos. Eu tenho um que é exatamente nesse perfil, né, mais quadradinho, tradicional, talvez porque tenha sido moldado assim também, né, desde o começo. E o menor, que é muito lúdico, que o irmão chama ele de aleatório, para você ver, porque ele vem com umas ideias assim, mãe, de repente você tá conversando sobre a taça. Aí ele chega, a taça. E a taça do Copa do Mundo? Como é que surgiu? Aí mas quem tá falando da taça da Copa do Mundo? Mas ele faz as associações de forma muito livre, muito lúdica. E que com certeza a adaptação, e com certeza quem tá em casa consegue identificar isso nos filhos, né? Que eles têm um perfil também, eles têm padrões de escolhas que são diferentes das nossas escolhas, dos nossos padrões. Mas, às vezes, dá medo da gente sair do tradicional, do conteudista e falar assim, ele vai virar o que lá? A gente tem uma preocupação com isso. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Olha, vou trazer para você o último congresso brasileiro que teve em Belo Horizonte, um congresso de medicina, e todos os
os palestrantes, os mais poderosos, né? Eles foram tratar a parte pedagógica da medicina. Então, é um congresso enorme, mais de 1.000 pessoas lá, enfim. E aí, eu participando lá de uma mesa de conversa, tentando entender, né? E aí, a questão era a seguinte: os nossos estudantes de medicina não têm criatividade, não conseguem redigir um texto, não conseguem aprimorar uma conversa, conduzir uma roda de conversa, não têm ideias criativas, não sabem criar, não sabem se posicionar. Liderança. Cadê a liderança? Cadê a liderança dessas pessoas, desses alunos que estão ali? E são 10 em tudo, porque precisa ser 10 para passar. Aí a coordenadora de pedagogia da UFRJ levantou, uma das únicas mulheres, e disse assim: eu acho que essa conta não tá fechando, porque tá na educação infantil. Na educação infantil, a criança levanta a mão para falar, ela não pode falar. Ela tem uma sugestão para dar, ela não pode dar. Ela tem um B para fazer peludinho. Socorro! Desculpa, foi mais forte que eu. Pode. E ela não pode. E aí depois, chega lá na frente, você quer um líder, uma pessoa que saiba ouvir, criativo, que saiba ouvir, que saiba se posicionar, empático. Mas a educação infantil tirou isso tudo dessa criança. Ela precisa andar em fila, pelo amor de Deus, socorro. Quem de nós anda em fila aí? Você vê pela rua andando em fila? Fila é organizacional. Você faz uma fila para pegar um brinde, você faz uma fila para receber alguma coisa ou para esperar a sua vez, mas ninguém caminha em fila. Isso não é natural. Então é um militarismo quase. E até no militarismo tem um propósito. Você vai marchar, não sei qual é a função ali do negócio. Mas, pelo amor de Deus, bebês de 1 ano e meio andando em fila. E aí compra uma corda. Uma corda que ela é proposital para a criança aprender a andar em fila. Qual que é o objetivo? Tem. Então, não fiquem com medo do que a sua criança vai se tornar. Fiquem com medo de quem ela não poderá ser. Fiquem com medo do que ela não vai poder experimentar. Ninguém brinca mais. Adulto tem muita dificuldade de brincar. A criança vai aprender a ler. A criança vai aprender a escrever. Os nossos estão alfabetizados, a coisa mais linda do mundo. E aí estão lá, né, Paula? Lendo, estão fazendo escrevendo. E tá tudo bem. E tá tudo bem, né? E, obviamente, as regras, os combinados, a linha que precisa ser escrita, ela vai chegando de acordo com o desenvolvimento neurológico dessa criança. Então, se a gente tem uma neurociência que está aqui para amparar todas as nossas decisões, por que trazer para um bebê de 2 anos o que ele só vai viver aos 4, que o cérebro dele só vai estar pronto para viver aos 4, aos 5? Tá tudo bem ele só brincar aos 2, tá tudo bem ele não desfraldar com 1 ano e meio, 2 anos, né? Então, quando a gente aprende que a criança é uma pessoa e ela não está só sendo preparada para a vida, ela está vivendo, a gente consegue entender melhor a proposta do Quintal. E assim, a gente se coloca super à disposição para tirar qualquer dúvida sobre parentalidade, sobre educação positiva, sobre o olhar específico aí para cada faixa etária. E a gente está aqui para construir, para entregar uma infância mais saudável, né? Eu fiquei pensando, durante a fala da Gisele, né? Fiquei pensando em algumas coisas que são muito importantes para o Quintal, né? Que é o respeito. Então, o respeito à equipe, o respeito às crianças, né? Então, você conseguir olhar para essa criança com respeito à individualidade dela, à necessidade dela naquele momento. É claro que a gente tem regras, é claro que a gente tem um conteúdo também a ser apresentado de acordo com a faixa etária, de acordo com o desenvolvimento neurológico da criança, mas a gente precisa permitir que essa criança exista, que ela esteja ali, que ela esteja inteira e que ela aprenda tantas outras coisas que vão amparar esse futuro dela, né? E eu fiquei pensando muito também no movimento, na necessidade de movimento, na necessidade de conhecer o próprio corpo, na necessidade de se desenvolver, o quanto que o desenvolvimento infantil está ligado ao desenvolvimento motor, ao desenvolvimento do corpo, a capacidade dela de identificar se identificar, né? Então, às vezes, a gente também espera lá de um adulto que consiga ter prazer
sexual, né? Tô levando já para um outro caminho que cuide do próprio corpo, que se conheça, mas que seja magro, que faça esporte e que seja funcional. E às vezes a gente tira isso da criança, quando a criança está lá experimentando o corpo, correndo, se conhecendo, permitindo essas sensações. A gente quer, às vezes, entregar um trabalhinho que não acrescenta nada para ela, mas que tá dentro da expectativa dos pais. A Gisele sempre fala da mãozinha carimbada dos bebês. Socorro. Né? Para que serve aquela mãozinha carimbada? Para o pai receber. Para o pai receber no final do ano. E o tanto, né? Que ele chorou. O tanto que ele chorou. A minha sócia, a nossa outra sócia, disse que ela, por fim, ela já fez um molde. Ia botando, porque as crianças choravam tanto, e vira vaca, e vira patinho, e vira não sei o quê, sem nenhum propósito. Né? A criança é grandão, pinta grandão, faz grandão, e depois que vai chegar na linha, Então a gente precisa ter esse olhar para o todo, muito bem colocado, Paula. É engraçado que Paula falou essa questão dos movimentos, e a gente que errou na educação infantil, e eu posso dizer que eu errei. Eu também, tá tudo bem. Errei mesmo, e a gente vai tentando depois correr atrás disso. Mas é engraçado que a minha irmã, ela, quando visitou, os meninos foram para creches extremamente tradicionais. E com 7 meses, todos eles foram para creche, porque eu retornei ao trabalho. E aí teve um dia que a minha irmã foi buscar o Noah, o mais velho. Ela, Tiane, saí de lá chorando. Eu, por que você saiu de lá chorando? Tiane, todos eles presos naquelas cadeirinhas. E pra mim aquilo era tão normal. Olha, mas pra mim aquilo era tão normal. Aí eu virei pra minha irmã e falei assim: Daniele, você quer que as tias deem conta como das crianças se não botar todos eles na cadeirinha para poder esperar no horário da saída? Ela, eu não sei, mas aquilo me pareceu triste, as crianças estavam tristes, e eu desconsiderei muito essa fala da minha irmã na época, porque eu era aquela mãe mesmo possível dentro daquele momento. Pelo amor de Deus, não muda esse padrão, porque eu não tenho como ter outro padrão hoje, porque não vai se encaixar nessa rotina louca de trabalho que eu tenho. E engraçado que hoje eu estava compartilhando com a Paula há um tempo, né, como mães e amigas, da dificuldade motora que o meu mais velho tem, né, da dificuldade de conhecimento do próprio corpo. Ele é muito grandão, então assim, o pessoal na sala chama ele de gigante, ele é o maior da sala, né, mas enfim, tem 10 anos, mas veste P, 18, né, no tamanho, porque ele realmente é grandão. E extremamente desajeitado, né, com os braços, com as pernas, com muita dificuldade de movimento, e que eu acho que tá tudo atrelado. Com e aí, certeza. Quando eu lembro daquela cadeirinha, e eu lembro que eu peguei um andador, e eu botei ele no andador, porque era mais fácil, era um ambiente controlado para mim, né, mas por desconhecimento. Confesso que tinha muito desconhecimento. Então, esse esclarecimento que vocês fazem sobre essa questão, até do movimento da criança, eu vivo a parte negativa disso hoje. Então, eu sou aquele exemplo de, assim, o que ele, às vezes, fala, né? Claro que ele pode ser um grande jogador, se ele quiser, mas eu vejo que o quanto ele precisa trabalhar hoje para que talvez uma atividade esportiva de forma profissional seja possível para a vida dele. Sim. Porque eu limitei isso. E essa limitação é super natural mesmo. E isso era uma das coisas que me incomodava muito. Eu olhava e tinha a hora do soninho, e as crianças não estavam com sono, porque a creche em si é um lugar muito propício para violências veladas, violências silenciosas. Não violências, vou bater, não sobre isso. Sobre violência contra aquele ser humano. Né? Eu cansei de ver bebês ali manuseando, encaixando o bloco, quando vê, tá sem roupinha, sendo trocado. Oi? Isso é desrespeitoso. E antes de eu conhecer Amy Pickler, que é o nome da proposta pedagógica que a gente usa com bebês de 0 a 3 anos no quintal, que foi uma médica húngara que trouxe ali esse movimento livre, esse olhar quando ela abriu um orfanato e percebeu que a criança ela precisava de muito pouco. O que a criança precisa da gente é que a gente tenha paciência para o desenvolvimento dela. Então, se um bebê ainda não se senta aos 4 meses, óbvio que tem um olhar fisioterapeuta,
né, do fisioterapeuta, o olhar da psicomotricista. Se tem algum atraso motor, nós vamos comunicar para a família. Mas de forma alguma a gente vai pegar um bebê que não está em idade de sentar e colocar a almofada em volta para poder dar suporte, porque ele não vai aprender a sentar sobre os isquios e aí ele pode ter um problema precoce de lombar. Então, educação infantil, creche, mas está na creche, não precisa. É sério, né? Precisa ter adultos que estudam esse desenvolvimento. Então, a cadeirinha, a hora do soninho coletivo, você embalar e sacudir aquele bebê até ele dormir sem sono. Literalmente, o bebê desmaia. Porque você tem de meio-dia às 2 para ele dormir, porque senão já era, acabou, não tem profissional. Então, no quintal, a gente fez a opção de ter menos bebês, né? São 8 bebês por turma e são 3 cuidadoras e 1 volante. Então, assim, são 3 pessoas ali, olhando aquele bebê, Vocês esperando. têm um número até maior do que a legislação exige, ampara, né? com Exige. certeza. Vocês têm um amparo muito maior para o olhar, porque para respeitar a singularidade, precisa de profissionais formados, né? Experientes para estar ali. Isso é muito bacana. Exatamente. E esse ano a gente tem a novidade de ter uma unidade só para bebês. Né? Novidade fresquinha. Então, a casa da Rua Tietê, ela tá especialmente preparada só para receber os bebês do berçário e do maternal. Então, a gente está muito feliz de poder receber mais crianças, né? E a gente tem um lugar específico também para acolher as mães, que é o coworking. Às vezes a mãe tá... Mentira que vocês têm coworking. Gente, que delícia! A vontade de pegar os meninos e colocar lá hoje. Vamos retomar. Vamos retomar. Olha que escolha maravilhosa a gente teve lá atrás, né? Pra beneficiar tantas crianças agora. E a Paula, aí conta um pouquinho, amiga, olha eu, de como que você entrou aí nessa demanda do quintal. Porque Paula chegou depois. Cheguei depois. O João chegou junto. Quando o quintal abriu, o João foi um dos primeiros alunos da escola. A gente nem se conhecia direito. A gente se encontrou muito rapidamente, mas eu já estava num momento que me permitia confiar no meu instinto. Então, eu não sabia direito o que o quintal ia ser, o que ia se tornar. Eu não conhecia a Gisele, esse amor dela pelas crianças, mas eu senti que ia funcionar, que aquilo era o que eu queria, que aquilo ia materializar aquelas mudanças todas que a gente falou lá atrás. Então, eu cheguei no quintal com o João como mãe, uma das primeiras mães do quintal. E aí depois, no ano retrasado, eu comecei a dar aula de yoga no quintal, né? O quintal tem aulas extras, então todos os dias tem uma aula extra. A gente tem aula de música, de psicomotricidade, de yoga, de horta e de capoeira. São as... e aí eu tive a oportunidade de entrar no quintal como professora. E aí depois surgiu a oportunidade de ser sócia também, né? Eu sou mais distante da parte administrativa, né? Eu sou sócia, não sou uma sócia que administra o negócio, mas eu tô ali com o coração aberto, pensando o tempo inteiro em como beneficiar essas crianças, como que a gente pode fazer melhor. E me beneficio muito desse contato com as crianças também, porque ser professora das crianças ensina o tempo inteiro. E isso tudo só é possível também, a gente tá com o coração aberto, olhando, acolhendo. Se uma criança tá chorando, não é em vão. Se ela caiu e tá incomodada, não é em vão. Então tem esse acolhimento real. Só é possível porque a gente tem 2 pessoas cuidando ali da parte administrativa, que é a Patrícia e a Verônica, que sem elas isso não seria possível, né? Então estão ali cuidando a Verônica com a parte financeira, estruturando ali o sistema, essa parte chata, né? Que tem que existir. Aquela rotina e ela escolar faz com muita maestria, com certeza, pra gente conseguir entregar de fato, pensar esses detalhes. Eu trabalho de 4 mulheres, né? Assim, de toda a equipe, 4 potentes mulheres. Que mudaram, que fizeram essas escolhas. Também mudaram. A outra também é advogada, a outra já era professora, mas veio para esse mundo do empreendedorismo. E era uma professora também mais tradicional. Mais tradicional. Ela desconstruiu junto com a gente. Então é muitas escolhas maravilhosas. São muitas escolhas que propiciam um espaço que, assim, às vezes tem gente que vai se mudar para Teresópolis e tem dúvida se pode vir para cá. E se aqui também, se a cidade vai oferecer um espaço mais construtivista, eu não sei se esse é o termo que a gente pode usar, né? É um espaço de mais autonomia para essas crianças, porque no Rio de Janeiro, de maneira geral, é um movimento que tem crescido muito, né? E às vezes a pessoa fala assim, poxa, eu quero fazer uma escolha de um lugar
lugar mais tranquilo para viver, mas será que eu vou encontrar esse espaço na cidade? Esse espaço é o nosso quintal. Existe. Eu acho também que um diferencial do quintal, a Gisele pode falar melhor disso, é a adaptação das crianças. O olhar para a adaptação das crianças. Então, ter esse ambiente do co-work, dos pais dentro da escola e esse olhar para a adaptação do bebê, da criança pequena, né? Não tem como, a gente estava falando aqui desses padrões, não tem como a gente esperar que uma criança se adapte, né? Com 1 hora, um dia ela começa a escola, e aí ela vai ficar 1 hora, depois 2, depois 3, e em 1 semana ela está adaptada, Não você existe. entrega ela ali na porta. Isso é uma mentira gigantesca. Eu falo sem medo de errar. É muito mentiroso, é muito violento quando você não permite que a criança esteja confortável, inteira no lugar. E isso a gente não tem como dizer se vai demorar 1 ano, 1 mês, 1 dia, 1 semana. Isso varia, né? Porque assim, é um dos momentos mais difíceis da maternidade. É um momento que a mãe que escolhe ser uma mãe, ou escolhe, ou não tem opção, né? De trabalhar e exercer a maternidade. Essa ruptura que acontece, né, nesse processo, a escolha do local onde seu filho vai ficar é a escolha que o seu coração tem que estar muito tranquilo. Exato. E eu lembro que, embora eu tenha passado por esse tradicionalismo, né, dentro da educação, foi uma educação muito formal, muito tradicional, mas eu escolhi uma escola pelo amor dos profissionais que recebiam os meus filhos. Eu lembro que eu fui para a escola, para a creche que era mais badalada da cidade, que era mais cara, a mais badalada, era onde todo mundo estudava, porque tinha muita infraestrutura. Quando eu cheguei lá, eu lembro que eu saí chorando e falei assim, isso aqui é uma fábrica de receber bebês. Era aquela chamada no microfone, as crianças tinham assim, era a tia que só leva, a tia que só... Era uma coisa industrial. Eu me senti numa indústria extremamente organizada. Então, quando você vai do ponto de vista de organização, você não via uma falha na instituição de organização administrativa, mas eu senti que meu filho eu estava entregando ele uma indústria de nenéns. E eu lembro que eu saí de lá chorando, eu falei assim, Leandro, eu não vou conseguir botar eles, eu vou ter que parar de trabalhar. E eu não posso parar de trabalhar. E também não queria, mas eu não conseguia sentir a confiança. E quando eu encontrei essa instituição, foi a forma como que as crianças chegavam na instituição. Eu lembro que eu cheguei, só um minutinho, a gente já vai te atender para fazer aquela experimentação, né, conhecer o espaço. E eu cheguei no horário da entrada. E aí eu lembro que a tia chegava, meu amor, você hoje está de roxo, eu não acredito. Aí a tia pegava, não sei o que, a criança ia, que nem olhava para trás. Olha, eu lembro que meu coração respirou quando eu vi a acolhida quando a criança chegava, porque é um momento de ruptura que a criança chora e que a criança tem dia que ela não quer chegar ali, ela não quer ir, ela não quer que a mamãe vá trabalhar, tem dia que a mãe não quer ir trabalhar e que a gente, né? Então esse acolhimento inicial foi o que fez muita diferença, mesmo sendo uma escolha muito tradicional. Mas é isso, eu não tinha essa oferta, né? Hoje ter a oferta de um local onde você vai deixar que prima pelo desenvolvimento do seu filho real, mas também por esse olhar humanizado, acolhedor, gente, como isso faz diferença? Faz muita diferença. Porque, assim, quando você entrega uma criança e ela não se sente segura, ela não se sente... Porque a criança ela precisa de tempo para ver quem vai ser o cuidador que ela vai se conectar. Porque são muitas pessoas. A criança, ela escolhe quem vai ser esse cuidador. A gente trabalha com uma coisa chamada apego seguro. Então, o apego seguro, ele já é construído entre a mamãe, o papai, né, e a criança. Para a criança transitar para o local de apoio, ela precisa estabelecer esse vínculo com esse terceiro cuidador, né? Então, a mãe precisa estar segura. A creche, ela vem para ser rede de apoio para as famílias. E o bebê, ele precisa de tempo, né? Então a gente trabalha com a troca respeitosa. Toda vez que a gente vai trocar a fralda do bebê, todas as meninas são, né? Eu não vou nem dizer a palavra treinada, porque nem é essa a questão. Elas já são, já está interiorizado nelas o quanto a gente precisa respeitar esse corpinho, o quanto a gente precisa explicar que vai trocar a fraldinha, que agora pode terminar o que você está fazendo, que a gente vai tirar o cocô depois, leva a fraldinha para mim. Quando a gente entende, a criança tem tempo e entende que esse corpo dela é muito precioso,
é a única forma que a gente tem de prevenção de abuso sexual. Então, o choro dessa criança precisa ser validado. Ah, Gisele, então não troca nunca a criança quando ela tá chorando? Vai deixar ela assada? Vai deixar ela assada? Não, Não é sobre isso. Mas é sobre ela entender o que vai acontecer com o corpo dela. Não é normal você estar brincando e ao mesmo tempo sem roupa. Não é normal. E aí um dia, né, que acontecer qualquer coisa diferente, essa criança vai saber sinalizar. E por isso que esse choro é validado. Ah, mas é uma geração mimimi. Tudo chora, tudo olha. Ah, Caio, não tem problema. Tem problema. Porque senão depois a gente cresce, a gente tá sentindo angústia, a gente tá sentindo... E não pode chorar, e tem que ser forte. E não sabe nem identificar. Porque isso é silenciado o tempo todo. Então, a gente trabalha com baixa liberação de cortisol. Cortisol, ele vem e é liberado quando a criança entra em estresse. Quando a gente entra em estresse. Então, o quintal é lugar de liberação lenta de endorfina, né? Diferente das telas que trazem aquela coisa super emocionada, aquele monte de cor, aquele monte de música e aqueles desenhos extremamente estimulantes que passa muito rápido. A criança precisa assistir 1 hora de TV para ela ir se saciando e mesmo assim não tem. A gente tem recebido bebês com um vício de tela. Crianças viciadas em telas para poder trazer essa liberação lenta de prazer que o artesanato traz, que o barro, a argila traz, o ateliê fazer traz. essas escolhas no mundo de hoje, no mundo corrido, né? Que a gente chega competitivo, que a gente tem tempo para tudo, porque senão não vai dar tempo de fazer o que precisa ser feito, né? Eu sou muito julgada até hoje, porque assim, os meus filhos não têm celular. Né? E assim, um tem 10, outro tem 8, e aí começa aquela confusão, e a gente combinou, quando ele fizesse 10, a gente ia dar pela questão da interação com os colegas e tal. Quando a gente foi chegando, a gente mudou o combinado. A gente conversou com ele, e a gente mudou o combinado, eu e o pai, falamos assim, a gente ainda não tá seguro pra deixar um celular. Eles têm o iPad. Eles têm lá, eles brincam naquele horário para brincar, mas eles não precisam de WhatsApp. Eles não precisam fazer essa comunicação com os amigos. Eles acabaram de interagir com os amigos. Agora é o momento dos irmãos. Isso. Então eles têm casa, a gente se mudou para um lugar cheio de grama para eles jogarem bola, né, para ficar com o pé no chão. Mas assim, são escolhas muito julgadas, muito difíceis. Eu falo assim: eu não chamei seu filho pra ir lá porque ele não tá no grupo lá do... Mas eu tenho celular, mãe. Você pode me ligar quando vocês forem fazer uma programação, me liga, né? A gente enfrenta isso, né? Assim, no grupo do meu menor, assim, eu vejo que todo mundo é muito conectado ali, já com a mãe, com o grupo da escola do Noah, as mães já conseguiram fazer uma relação mais pessoal. Então, a gente identifica que, às vezes, aquela mãe não tá ali, aquela criança provavelmente não foi avisada, ela não faz parte desse cenário, então eu vou ligar pra ela. Ih, será que a gente esqueceu? Né? A gente tem uma conexão, a gente consegue ter essa preocupação. É um grupo de mães que se ajuda. Ô, Diana, eu vou te falar uma coisa. A longo prazo, essa vai ser a melhor escolha. Os crimes gravíssimos de bullying não acontecem nas redes sociais que a gente acha. Instagram, Facebook, YouTube. Elas acontecem no WhatsApp. Então, assim, eles não têm maturidade para lidar com tanta crueldade que pode estar ali velada. Então, a gente esquece que o WhatsApp também é uma rede social e muito potente. Os grupos, né? Tudo isso. Então, a gente precisa, sim, ter cuidado com esse olhar aí para essas redes sociais. Ai, gente, olha, a gente tem que acabar. Ai, com certeza o pessoal vai querer conhecer muito mais. Então, queria que vocês colocassem aí quais a gente vai botar abaixo, né? Os links aí do nosso quintal. Mas fala aí, para acessar o nosso quintal, tem que ligar, Paula? Tem que acessar o Instagram? Qual é o melhor meio aí para poder acessar o nosso quintal? Pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, né? Pode ligar também, tem os nossos telefones e tem o nosso Instagram, que tem todas as informações. E a gente está sempre disponível e aberto, principalmente para receber essa visita, né? É muito importante para a gente. Precisa marcar? Não precisa marcar, pode chegar lá. É melhor que marque, porque aí a gente tem uma disponibilidade maior de apresentar o espaço com mais tempo, né? Porque o dia a dia de uma escola é muito corrido. Mas a escola não está fechada de jeito nenhum. Se qualquer pai, qualquer mãe quiser chegar lá e conhecer o espaço está aberto. Gente, eu quero muito, mas assim, de coração, assim, agradecer por esse bate-papo. Agradecer pelo compartilhar de histórias, porque assim, é um compartilhar de histórias que incentiva, que motiva,
que me deixa emocionada, né? Por saber que, assim, as escolhas, elas são possíveis. Elas mudam rumo. E, assim, vocês estão mudando o rumo de gerações. É isso que vocês estão fazendo com o nosso quintal, né? Com esse permitir livre, autônomo, de empoderamento dessas crianças. Então, assim, que sejam crianças livres, que sejam crianças que se permitam fazer escolhas não só possíveis, mas escolhas daquilo que eles queiram alcançar, né? Que eles se permitam sonhar. Então, assim, muito obrigada. Queria que vocês deixassem talvez um recadinho para essas mulheres. E aí a gente voltar para essas mulheres que talvez estejam precisando tomar escolhas agora, né? Dizer o quão isso é possível, o quão vocês estão felizes com essas escolhas. Vocês podem deixar esse recadinho? Claro. O meu recado é que nunca é tarde. Né? Que você pode sim, que você é potente, você nasceu mulher, que você precisa se conectar com o seu desenho original. Quem você é? Do que você gosta, de fato, né? O que faz sentido pra você? E vem com a gente que vai dar certo. Sempre dá certo. E aí, Paulinha, fala pra mim aí. A gente precisa empoderar essas mulheres, né? Precisa compartilhar nossas histórias. Deixa um recadinho também. Ai, difícil, né? Mas eu quero... Acredita, né? Acredita que você pode, a qualquer tempo, se conecta com o seu feminino. Nosso feminino é muito potente, né? Nem sempre a gente vai funcionar no mundo cartesiano, no mundo dos homens, da produtividade, mas a gente é muito produtiva, a gente é muito capaz, a gente tem muito para entregar para o mundo, para contribuir do nosso jeito. Então, se conecte com o seu feminino, com a sua maternidade, com os seus filhos, com o seu cuidado, com a sua família, que a gente vai dominar o mundo, né? A gente já dominou. A gente já dominou o mundo com as nossas escolhas, né? Sim, o mundo é muito feminino, né? Hoje a gente... E eu acho que é exatamente por a gente se permitir, né? Estar fazendo essas escolhas e estar em espaços que antes a gente não poderia ocupar, né? Então, gente, eu encerro, né, esse podcast de hoje com uma citação de Jean-Paul Sartre, que fala, né, no livro de 1946, O Existencialismo é um Humanismo, onde ele fala: a escolha é possível em certo sentido. Porém, o que não é possível é não escolher. Eu posso sempre escolher, mas devo estar ciente de que, se não escolher, assim mesmo estarei escolhendo. Então, que a gente se dê a oportunidade de fazer as escolhas e pegar, né? Tomar as rédeas aí das situações e daquilo que precisa ser mudado. Vem com a gente, continue aí, curta, compartilha, comente, empodere mulheres aí que precisam conhecer novas histórias de vida, e a gente vai estar aqui nos próximos episódios falando sobre novas escolhas. Um beijo pra vocês, gente. Tchau, tchau. Tchau.